Numa ilha remota do Oceano Atlântico, uma vegetação exuberante floresce no verão um pouco por toda a parte. Porém, estas plantas não são desejadas. Priolo. No meio do Oceano Atlântico, há um grupo de ilhas vulcânicas que formam um paraíso subtropical. Os Açores. A 1500 km da costa ocidental da Europa, as suas águas profundas, ricas em plâncton e peixe, são o habitat ideal para mais de 20 espécies de cetáceos, enquanto as ilhas acolhem centenas de milhares de aves marinhas. As andorinhas do mar viajam de lugares longínquos do sul para chegarem à sua costa na primavera e aqui vivem durante os meses quentes que se seguem. Mas este santuário marinho guarda outros tesouros em terra. São Miguel é a maior de todas as ilhas. No seu interior, uma outra espécie, tão importante como os animais que vivem no mar, conhece aqui o seu único refúgio. O seu destino está entrelaçado com uma pequena mancha de floresta laurisilva que resiste nas vertentes montanhosas da ilha. É a ave canora mais rara da Europa. Esta ave habita exclusivamente na Serra da Tronqueira, no nordeste de São Miguel. Chama-se priolo. É uma ave misteriosa, mas não foi sempre assim, tão rara. Na primeira metade do século XX, era tão comum que chegou a ser considerada uma praga pelos agricultores da região. Hoje em dia, o priolo atrai o olhar atento de curiosos que viajam de todo o mundo até aos Açores na esperança de o vislumbrarem. Antigamente havia mais priolos, só que era uma praga. Era considerado uma praga porque nos pomares, no centro da freguesia, eles gostam muito da flor da laranjeira. E então iam para pôr a flor da laranjeira abaixo. Quer dizer, comia a flor da laranjeira e então estavam sempre a caçá-los. Atualmente, estima-se que existam cerca de 1000 priolos em São Miguel. Se estivermos no lugar certo, à hora certa, podemos até ver alguns dos casais que se juntam na primavera. Ao contrário do Dom Faf, o seu parente europeu mais próximo, os machos e as fêmeas do priolo são muito semelhantes. E durante os milhares de anos em que viveu isolado nesta ilha, o priolo conseguiu ultrapassar o Dom Faf tanto em tamanho como em peso. No entanto, e apesar de se registrar um aumento recente na população,
há alguns perigos que ameaçam seriamente a conservação desta ave. A sobrevivência do priolo depende profundamente dos recursos da floresta laurisilva. Esta é composta por árvores, arbustos e pequenas plantas nativas, que na sua maioria são espécies endémicas da região. A sua vegetação densa e única proporciona ao priolo o alimento e o abrigo de que necessita. Essa proteção é tão importante que a simples observação desta ave pode tornar-se um verdadeiro desafio, mesmo para os investigadores que se dedicam a estudar o seu comportamento. Não obstante a inacessibilidade deste habitat, marcado por uma vegetação cerrada e encostas acentuadas, os cientistas têm lentamente desvendado alguns dos segredos do priolo. E neste contexto, o seu comportamento durante o verão tem representado uma grande ajuda. Nesta estação, os priolos abandonam o seu refúgio na floresta para se alimentarem de pequenas flores que crescem na orla dos trilhos. Isto proporciona aos investigadores uma excelente oportunidade de o observarem e de analisarem o seu comportamento. À medida que as flores de polígono desaparecem, os arbustos de madressilva florescem e produzem sementes das quais o priolo também se alimenta. No entanto, nenhuma destas duas plantas é natural dos Açores. À semelhança de muitas outras espécies, foram introduzidas pelo homem. Os cientistas descobriram ainda que o priolo se alimenta regularmente de fetos, um comportamento muito pouco comum num animal vertebrado. É provável que a escassez de recursos alimentares na floresta laurisilva seja a razão para a evolução deste comportamento. E também o facto de o priolo ter sido obrigado a incluir na sua dieta tantas plantas introduzidas. A área de floresta tem vindo a diminuir progressivamente ao longo dos séculos. Nas zonas mais baixas, uma grande parte foi convertida em campos de cultivo e pasto. A sua madeira foi amplamente utilizada na construção de casas, embarcações e igrejas. E nos pontos mais elevados, onde em tempos prosperou a laurisilva, plantaram-se cedros japoneses. Hoje em dia, resistem apenas umas quantas manchas de floresta nos vales mais íngremes, infelizmente tão ameaçadas como a ave que abrigam. Estes fragmentos estão protegidos por lei, mas enfrentam uma nova e perigosa ameaça: plantas invasoras. São espécies introduzidas, provenientes de outras partes do mundo, com uma capacidade tão grande para crescer e reproduzir-se que a luz e o espaço que restam são cada vez mais escassos para as plantas nativas. Estas conteiras e cletras, embora bonitas e exuberantes, não são daqui. Estão a ser removidas para que a vegetação única e rica da floresta laurisilva prospere. E com ela a ave canora mais rara da Europa. Era uma praga muito grande. Deus é lindo, o prior é lindo, o prior é uma maravilha. É o tesouro de São Miguel. Ainda há muito por descobrir sobre a vida do priolo. Mas graças ao apoio e dedicação de investigadores e colaboradores locais como José, o seu futuro adivinha-se mais luminoso.